Meu nome é Cristiano. Hoje nós vamos fazer uma videoaula explicando como se faz as operações com números decimais. Primeiro a gente vai explicar a multiplicação. Vamos ver o primeiro exemplo? No primeiro exemplo nós temos 5,3 vezes 4,2. Nesse caso nós iremos multiplicar normalmente. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. 4 vezes 3, 12. Sobe 1. 4 vezes 5, 20. Mais 1, 21. Então, vai ficar 6. 0 mais 2, 2. 1 mais 1, 2. E desce o 2. Como o primeiro número tem uma casa após a vírgula e o segundo também tem uma casa após a vírgula, então a gente vai contar duas casas após a vírgula. 2 casas. Só isso. Vai ficar 22,26. No segundo exemplo, nós temos 7,337 vezes 6. Também iremos multiplicar normalmente. 6 vezes 7, 42. Sobe 4. 6 vezes 3, 18. Com mais 4, 22. Sobe 2. 6 vezes 3, 18. 18 mais 2, 20. Sobe 2. 6 vezes 7, 42. 42 com mais 2, 44. Como o primeiro número tem 3 casas após a vírgula e o segundo número não tem, então vai ficar 3 casas após a vírgula. 1, 2, 3. Agora nós vamos multiplicar números por 10, por 100, por 1000 e assim por diante. Toda vez que a gente multiplica número por 10, por 100, por 1000 e assim por diante, a gente vai contar quantos zeros tem o número. No caso, se for 10, tem um zero. Então, a gente vai andar uma casa para a direita. Então, se eu andar uma casa para a direita no 4,6, vai ficar 46. Então, 4,6 vezes 10 é 46. A vírgula andou uma casa para a direita. Como ela ficou no final, a gente não coloca a vírgula. No outro exemplo, a gente tem 4,6 vezes 1000. Observe que a vírgula está entre o 4 e o 6. Como a gente vai multiplicar por 1000, a gente andou uma casa e ainda falta 2 zeros. Então, a gente vai completar com esses 2 zeros que faltam. Ou seja, o resultado é 4.600. Na adição e na subtração é um pouco diferente. Na adição e subtração, o número de casas após a vírgula de ambos os números tem que ser iguais. Então, no primeiro exemplo, elas já são iguais. Ficou 2,3 e 1,5. A gente vai armar a conta vírgula debaixo de vírgula. Somando 3 mais 5 vai ficar igual a 8. E 2 mais 1 igual a 3. E desce a vírgula. O resultado 3,8. No segundo exemplo, observe que o número 5 não tem casa após a vírgula. Já o número 8,1 tem uma casa após a vírgula. Então, nós vamos completar com uma casa após a vírgula. Então, vai ficar 5,0 mais 8,1. E procedemos da mesma forma. 0 mais 1, 1. 5 mais 8, 13. Observe que a vírgula fica debaixo da vírgula. Pronto, 13,1. No terceiro exemplo, nós temos 7,1 menos 2,35. Observe agora que o 7,1 tem uma casa após a vírgula. E o 2,35 tem 2 casas após a vírgula. Então, nós vamos completar do 7,1. Vai ficar 7,10. Então, 7,10 menos 2,35. 0. Não tem como tirar 5. Vai pegar emprestado. Aqui vai ficar valendo 10. E aqui vai ficar valendo 0. 10 tira 5. 5. Aqui vai ficar valendo 10 e aqui vai ficar valendo 6. 10 tira 3, vai ficar 7. E aqui 6 menos 2, 4. Vírgula debaixo de vírgula. Pronto, encerramos de multiplicação, de adição e subtração. Agora vamos fazer com divisão, que é um pouco mais complicado. Na divisão, nós temos que igualar as casas após a vírgula também. Então, o 45 não tem casas após a vírgula. E o 0,9 tem uma casa após a vírgula. Então, vamos completar. 45,0 dividido por 0,9.
Após isso, nós podemos dividir o número sem considerar a vírgula. Então, vai ficar 450 dividido por 9. 45 dividido por 9 dá 5. 5 vezes 9, 45. Sobrou 0. Desce o 0, coloca no quociente, 50. O exemplo B, nós temos o 12 que não tem casas após a vírgula. E o 0,25 tem duas casas. Então, vamos completar no 12. Duas casas. Então, vai ficar 1.200 dividido por 25. Então, vamos dividir. O 12 não dá para dividir por 25. Vamos pegar o 120. 120 dividido por 25 vai dar 4. 4 vezes 25 vai dar 100. 0, 2, 0. Sobrou 20. Desce o 0. 200 dividido por 25 vai dar 8. 8 vezes 25 vai dar 200. Foi uma conta exata. O resultado é 48. No terceiro exemplo, o 0,35 tem duas casas após a vírgula. Já o 7 não tem nenhuma. Então, eu vou completar. 7,00. Então, tirando a vírgula, vai ficar 35 dividido por 700. Lembre-se que o 35 não dá para dividir por 700. Então, vou acrescentar um 0. Venho aqui e coloco 0, Como 350 ainda não dá para dividir por 700, vou acrescentar mais um 0. Então, eu tenho que colocar um 0 aqui no quociente. Agora, perceba que tanto o 3.500 como o 700 tem dois zeros. Então, eu posso cortar os dois zeros. 35 dividido por 7, 5. 5 vezes 7, 35. O resultado final foi 0,05. Quando a gente tem uma divisão por potências de 10, tipo 10, 100, 1000, a gente também não precisa de fazer conta. Basta caminhar com a vírgula para a esquerda ou retirar o zero do número. Então, no primeiro exemplo, nós temos 0,45 dividido por 100. Então, vou copiar o 45 e vou andar com a vírgula para a esquerda agora. Uma casa, duas casas. Estou dividindo por 100, que tem dois zeros, então vou andar duas casas. Uma, duas. Então, ficou 0,045. E no último exemplo, também a gente vai proceder da mesma forma. A gente vai copiar o número 21,3 sem a vírgula. Como aqui eu tenho 3 zeros, eu vou andar 3 casas para a esquerda. Uma, duas, acrescento o 0. Vou acrescentar quantos zeros forem necessários. Olha, andei 1, 2, 3. Ficou 0,0213. Por hoje é só. Muito obrigado.